Ó filho de Kunti, o homem que escapa destes 3 portões do inferno executa atos que conduzem à autorrealização e, desse modo, alcança gradualmente o destino supremo. Etaive mukta kunteya tamodwarai stribirnara acharati atmana shreyas tato jati parangatim. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 16, verso 22. A pessoa deve ter muito cuidado com estes 3 inimigos da vida humana: luxúria, ira e cobiça. São os 3 portões que levam a corpos infernais, a vida infernal. 3 portões, Bímola, e é difícil escapar, hein? Luxúria, nossa, luxúria é o pior inimigo que um dos piores inimigos que a gente tem, né? Quanto mais a pessoa se liberta da luxúria, da ira e da cobiça, mais se purifica sua existência. Então ela pode seguir as regras e regulações prescritas na literatura védica. Fala em regras e regulações, muita gente torce o nariz, né, Bima? Isso é para os novatos, isso é para os neófitos. E o que nós somos? Nós somos todos neófitos, com a rara exceção de um devoto puro que Krishna envia para cá, né? E isso é raro, raríssimo. Nossa, é muito raro, é muito difícil encontrar um devoto puro de verdade. Então, quanto mais... Essa aqui é uma máxima, Bin, eu estou dormindo aqui ainda. Quanto mais a pessoa se liberta da luxúria, da ira e da cobiça, mais se purifica a sua existência. Espera aí, deixa eu printar isso aqui. Então, ela pode seguir as regras e regulações prescritas na literatura védica. Seguindo os princípios regulativos da vida humana, a pessoa se eleva gradualmente à plataforma da realização transcendental. Está vendo as regras para a vida humana? Não para se tornar um ser humano, não é para se tornar santo, não. Para se tornar um ser humano, a pessoa não pode comer carne, peixe e ovos, não pode praticar sexo fora do casamento, não pode se drogar nem com a droga do café, chá, guaraná, chocolate e outras drogas, e nem praticar jogos de azar. Vishnu. Aí é difícil achar um ser humano, hein? O que mais tem por aí é ser urbano, porque para se tornar ser humano tem essas 4 regrinhas básicas. Onde eu estava, Bímola? Álcool é droga, né? É liberada pelos demônios, mas é droga. O vinho é o néctar dos demônios. É o que diz as escrituras autorizadas, as escrituras védicas. As pessoas santas, os mestres espirituais. A gente só repete aqui, igual um papagaio. Se, através desta prática, a pessoa é assim afortunada, elevando-se à plataforma da consciência de Deus, Krishna, então o êxito está garantido para ela. Na literatura védica prescrevem-se os caminhos de ação e reação para capacitar a pessoa a chegar ao estágio de purificação. Está vendo? Os caminhos de ação e reação para capacitar a pessoa a chegar ao estágio de purificação. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Todo mundo está indo pela dor, todo mundo está indo pela dor. Mas, se for inteligente, se tiver a bem-aventurança, não, como que é, Bima? A fortuna, né? A boa fortuna de encontrar um verdadeiro devoto de Deus pela frente, que vai ensinar regras e regulações, que vai ensinar o conhecimento completo, perfeito sobre Deus, aí ele pode ir pelo amor. Que amor? O único amor que existe, o amor a Deus. Não existe amor neste mundo. O único amor que existe é o amor puro por Deus, Krishna Bhakti.
Não, Krishna Prema. Krishna Bhakti é o serviço prático e amoroso a Deus. Se você fizer direitinho com regras e regulações, do jeito que Deus quer, do jeito que o Mestre orienta, você vai conseguir Krishna Prema, amor puro por Deus. E aí sim, você vai conseguir ir pelo caminho do amor por Deus. Porque o resto, nem o que a mãe sente pelo filho é amor. É só luxúria. Até quem que foi, Bímola? Einstein, não, Freud. Freud entendeu isso, né? Que até o que a mãe sente pelo filho ou pela filha é luxúria, não é amor. O método inteiro baseia-se em abandonar a luxúria, a cobiça e a ira. Através do cultivo, quem ama não mata, tem esse ditado, né? Então quer dizer que o cara não amou. Se ele está matando, e como está matando, né? E como está matando cada vez mais mulheres, não é assim, Bímola? Os governos estão preocupados com a violência contra as mulheres, a matança contra as mulheres. Por quê? Porque se aumenta o consumo de violência. A pessoa se alimenta de violência. É gostoso, né? A violência bem temperadinha. Os pobres animais bem salgadinho, bem temperadinho. Aí é gostoso, a violência entra gostoso, mas a hora que sai, meu amigo, Tem um ditado, violência gera violência, então as pessoas se alimentam de violência e ficam cada vez mais violentas. Onde eu estava, em Bim? Tá. O método inteiro para se alcançar amor de verdade, para se autorrealizar, baseia-se em abandonar a luxúria, a cobiça e a ira. Através... É o homem que come carne e não consegue ser fiel. Ou seja, vai ser difícil achar um em Bima. Através do cultivo de conhecimento deste processo, a pessoa tem muitos detalhes, né? É a ciência completa do eu. A ciência completa de Deus, que está no Bhagavad Gita, como ele é, que a gente lê todo dia um verso ou dois, ou três, ou quatro, dependendo do tamanho da explicação de Prabhupada. Se não tem explicação, a gente tem que ler um verso até que chegue um verso que tenha explicação. É muita explicação. Tá bom, Bímola, é hoje, hein? Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Onde eu estava, você fica me cortando, eu me perco. Desse jeito é difícil, Bímola, já sou ruim de serviço. Aí você fica me cortando. Aí eu me perco, depois para até achar onde eu estava. Não aumenta não. Tá, vou continuar daqui. O método inteiro baseia-se em abandonar a luxúria, a cobiça e a ira. Através do cultivo de conhecimento deste processo, a pessoa pode ser elevada à mais alta posição de autorrealização. Esta autorrealização se aperfeiçoa no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Neste serviço prático e amoroso a Deus, Krishna garante-se a liberação da alma condicionada. Portanto, de acordo com o sistema védico, foram instituídas as 4 ordens de vida e os 4 status de vida chamados o sistema de casta e o sistema da ordem transcendental. Existem diferentes regras e regulações para diferentes castas ou divisões da sociedade, e se uma pessoa é capaz de segui-las, ela será elevada automaticamente à mais alta plataforma de realização transcendental. Então ela obterá liberação sem dúvida alguma. Então o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais existe para que todos vivam bem, se deem bem e no final da vida voltem para a morada eterna de Deus, Krishna. Já parei. Não percebeu que eu já parei? Não precisa tocar de novo não. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Paramos onde, onde, infelizmente, Prabhupada falando, né, explicando, todos os swamis com quem me encontrei neste país enfatizavam o aspecto impessoal de Deus, sem conhecimento suficiente do aspecto pessoal de Deus. No Bhagavad Gita, portanto, disse que apenas as pessoas menos inteligentes consideram que Deus é originalmente impessoal, mas assume uma forma quando se encarna. A filosofia de Krishna, contudo, baseada na autoridade dos Vedas, é que originalmente a verdade absoluta é a suprema personalidade de Deus, Krishna, uma pessoa. Deus é uma pessoa. Deus tem boca, nariz, corpo, só que o corpo dele não é feito de carne e osso, né? Não é feito de energia material, é feito de energia transcendental. Parece, é semelhante ao nosso. Olhando assim, né? Você fala que Deus é igual a nós, né, Bima? Olhando assim. Tanto é que ele voltou aqui neste mundo há 537 anos atrás. E as pessoas comuns achavam que ele era uma pessoa comum, um santo, um iluminado e tal, mas não Deus. Não, Deus não. Deus não pode vir aqui. Deus está sob o nosso achismo. Não, Deus não pode vir. Não. Se Deus vier, se alguém vê ele, desmaia, morre, é queimado, é cegado. Essas loucuras aí, porque essas pessoas acham que Deus é um descontrolado. Todo mundo controla um monte de coisa, controla máquinas, química, eletrônica, controla tudo. Agora Deus não controla nada, Deus é um descontrolado, por isso ele não pode vir aqui. Esse Deus com certeza não é o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus único, Krishna. Porque Krishna pode vir aqui a hora que ele quiser, senão não seria Deus. Se ele não pode fazer o que ele quer, o que ele é então? É um controlado por nós, né? E nós podemos falar o que Deus pode e o que Deus não pode? Ah, socorro! Sua expansão plenária está presente no coração de todos, sob seu aspecto localizado, e a refulgência do Brahman impessoal é a luz transcendental e calor distribuídos por toda a parte. No Bhagavad Gita disse claramente que o objetivo do processo védico de busca da verdade absoluta é encontrar o Deus pessoal, Krishna. Deve-se considerar que alguém que esteja satisfeito com os outros aspectos da verdade absoluta, a saber, o aspecto Paramatma, ou o aspecto Brahman, a luz, possui um pobre fundo de conhecimento. Recentemente publicamos nosso livro Sri Ishopanishad, uma literatura védica, e nesse opúsculo discutimos exaustivamente este ponto. Não é este livro que o Prabhu Jai Gokula Batista está ministrando na internet, irmão? É esse aí, né? O Sri Ishopanishad. Muito lindos os versos do Ishopanishad. Os devotos cantam todos os dias no programa da madrugada. Quando a religião hindu há milhões de templos, quanto, né? Vou prestar atenção, Bimala. Nossa, é tanta coisa aqui que você me atrapalha. Quanto à religião hindu, há milhões de templos de Krishna na Índia, e não há um hindu sequer que não adore Krishna. Portanto, este movimento para a consciência de Deus, Krishna, não é uma ideia inventada. Convidamos todos os intelectuais, filósofos, religiosos e membros do público em geral a entenderem este movimento através de um estudo crítico. E aquele que o fizer seriamente entenderá a posição sublime deste grande movimento Hare Krishna. O processo de cantar Hare Krishna também é autorizado. O sentimento de desgosto do professor Stahl quanto ao constante cantar do santo nome de Deus, Krishna,
é uma definitiva prova de sua falta de conhecimento sobre este autorizado movimento da consciência de Deus, Krishna. Em vez de rejeitar a solicitação de Carey, reconhecendo o valor acadêmico de seu curso, ele e todos os outros eruditos professores da Universidade da Califórnia em Berkeley deviam pacientemente ouvir sobre a verdade deste autorizado movimento tão necessário no momento a esta sociedade ateísta. Posteriormente, o valor acadêmico do curso foi aprovado. Este é o único movimento que pode salvar a confusa geração mais jovem. Está vendo o detalhe aqui, Bímola? Este é o único movimento que pode salvar a confusa geração mais jovem. Convidarei todos os guardiães responsáveis deste país a compreenderem este movimento transcendental Hare Krishna, e então dar-lhes-ei todas as boas oportunidades de difundi-lo para o benefício de todos. Assinado a ser Bhaktivedanta Swami, mestre espiritual do movimento Hare Krishna. O intercâmbio entre Srila Prabhupada e Dr. Stahl... Não tem ponto aqui, Bímola. É eu que não entendi. Eu não entendo quase nada. O intercâmbio entre Srila Prabhupada e Dr. Stahl, 23 de janeiro de 1970. Caro Swami, fico muito agradecido por ter me enviado uma cópia de sua carta endereçada ao Los Angeles Times, agora também publicada no Daily Californian. Penso que o Senhor concordará comigo de que, afora a publicidade, pouco se ganha discutindo questões religiosas ou filosóficas através de entrevistas e cartas na imprensa. Mas permita-me fazer duas breves observações. Não ganha nada, mas ele continua discutindo, né, Bímola? E claro que ganha. Se alguém ouve o nome Hare Krishna, ou se fala o nome Hare Krishna, se purifica, não sabe nada. Eles não sabem que não sabem, Bímola. São os ignorantes ilustrados, como Prabhupada já cansou de explicar, né? Não, Prabhupada não se cansa de explicar. Os ignorantes ilustrados. Primeiramente, eu sei que a devoção a Krishna é algo antigo, embora definitivamente não tão antigo como os Vedas, e jamais foi influenciado pelo cristianismo, islamismo ou judaísmo. Nunca me referi ao budismo a este respeito. As divergências entre o pessoal e o impessoal são relativamente vagas, mas adotando esta distinção para simplificar, eu exprimi surpresa ao ver que pessoas crescidas dentro de uma cultura ocidental, a qual dá ênfase ao pessoal, aceitaram um culto indiano que faz o mesmo. Nossa, ele nem percebeu que o que mais tem no Ocidente é impersonalismo disfarçado de, como falar, Bímola? Desses ismos que tem por aí, pronto. Impersonalismo com bandeiras disfarçadas de vários ismos. Mas na verdade é impersonalismo. Tudo é a mesma coisa, tudo é um. Os três é um. Deus é ao mesmo tempo. Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Deus é um só. Tudo é Deus, tudo é essas loucuras impersonalistas aí. Surpreende-me menos quando as pessoas que estão insatisfeitas com o monoteísmo ocidental aceitam uma filosofia indiana que enfatiza um absoluto impessoal. Eu não aguento, Bímola, eu não aguento. Filosofia indiana. O Hare Krishna é a religião importada da morada eterna de Deus. Não tem nada a ver com religião, filosofia indiana, religião indiana. Não temos nada a ver com a Índia. Como o Prabhupada explicou, né? Nós somos krishnaístas. Essa filosofia de Krishna é importada da morada eterna de Deus. E ela existe, na verdade ela já existia antes da criação dos incontáveis universos. E quando todos os universos foram destruídos, é a única que vai continuar existindo. Em segundo lugar, o filósofo lá, o professor lá, Bima,
falando: em segundo lugar, jamais exprimi ou senti desgosto pelo canto do nome de Deus, Krishna. Não somente não estou irritado com isso, como algumas pessoas, mas antes chego mesmo a gostar disso. Mas é um fato indiscutível que o Bhagavad Gita, isto para não mencionar os Vedas, não exige esse cantar constante. Não entendeu o Gita, então. O Gita trata de assuntos completamente diferentes, com os quais eu lido até certo ponto em meus cursos sobre a filosofia da Índia. Agradecendo-lhe atenciosamente J.F. Stahl, professor de filosofia e línguas sul-asiáticas. Com certeza ele não leu o Bhagavad Gita como ele é, né, Bimala? 30 de janeiro de 1970. Meu caro professor Stahl, deve ser a resposta de Prabhupada. Tá, meu caro professor Stahl. Então, infelizmente, nós vamos parar aqui e a resposta de Prabhupada vai ficar para o próximo programa. Bom, gente boa, esse livro, A Ciência da Autorrealização, e o Gita, né? Estão de graça no nosso site krishnafm.com.br, tá, Bimala? Página 6... 30 de janeiro, tá bom? Então tá bom. Esses livros estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui. A coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita. A biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, as opções econômica e também a opção usada se tiver no sebo da loja em estoque, tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá? Vou lá na agenda. Calma, Bimala, não me apressa não. F5, nunca tá atualizado. Tá, F5, pronto. Que dia que é hoje? Não sei nem que dia que é hoje, Bimala. Ah, tá aqui. Não tem nada no momento aqui. Então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Eu estava pensando, né, o professor lá, ele lê livros desautorizados, escritos por pessoas desautorizadas que não sabem nada de Deus, e aí se desorienta, né? É o que a gente fala, né? Quando a gente lê livros desautorizados, livros especulados, as pessoas se afastam de Deus, se desviam de Deus, se enchem de dúvidas. É assim que funciona, por isso que a gente repete, né? Leia só
livros autorizados, por devotos autorizados, para não errar, livros da ISKCON Hare Krishna, ou sites fiéis à ISKCON de Prabhupada, né, Bimala? Aos seguidores fiéis de Prabhupada. Tá, já parei de falar. Então vamos fazer isso aqui, a gente está falando nisso, vamos fazer isso. Estamos lendo o Śrīmad Bhagavatam, capítulo Nascimento do Senhor Krishna, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde? Em página 263 aqui. Shukadeva Goswami disse: após dar essas instruções a seu pai e sua mãe, a suprema personalidade de Deus, Krishna, ficou calado. Diante deles, através de sua energia interna, ele então transformou-se em uma criança humana, como se fosse uma criança humana comum. Em outras palavras, ele transformou-se em sua forma original, Krishnastu Bhagavan Swayam, como aparentemente uma criança comum, né? Como se afirma no Bhagavad Gita 4.6, Sambhavami Atma Mayaya. Em português, tudo o que é feito pela suprema personalidade de Deus, Krishna, é feito por sua energia transcendental. A energia material nada lhe impõe. Esta é a diferença entre o Senhor Krishna e as entidades vivas comuns. Os Vedas dizem no Shvetashvatara Upanishad 6.8 que para o Senhor Krishna é natural não estar maculado por qualidades materiais, e como tudo está perfeitamente presente em sua energia transcendental, logo que ele deseja algo, isto acontece de imediato. O Senhor Krishna não é Prakrita Shishu, em português uma criança deste mundo, porém sua energia pessoal deixava em todos a impressão de que o era. As pessoas comuns talvez sintam dificuldade em aceitar o controlador supremo, Deus, Krishna, como um ser humano, porque se esquecem de que ele pode fazer tudo através de sua energia transcendental. Deus parece uma pessoa comum, só parece, né? Os incrédulos dizem que de que maneira pode o controlador supremo descer como um ser humano comum?
Deus não pode vir aqui, né? Aquela história que a gente estava falando. Esta classe de pensamento é materialista. Shri Diva Goswami diz que, a menos que aceitemos a energia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, como inconcebível, situada além de tudo aquilo que nossas palavras e mente possam conceber, não poderemos entender o Senhor Supremo Krishna. Aqueles que duvidam de que a Suprema Personalidade de Deus possa advir como um ser humano e tornar-se uma criança humana são tolos que pensam que o corpo de Deus, Krishna, é material, que ele nasce e, portanto, também morre. Se Deus tivesse um corpo igual ao nosso, né? Se ele fosse igual a nós, ele estaria morto mesmo, né? Aí os ateístas, materialistas, impersonalistas teriam razão. Não, Deus está morto, Deus já morreu. Se ele tivesse um corpo de carne e osso, sim. E se ele tivesse um corpo de carne e osso, seria mais uma pessoa iludida, né, Bimala? E o seu Bhagavad Gita não prestaria para nada, né? Qual a vantagem de ler um livro escrito por uma pessoa iludida? Só enganação, né? É só enganação. Pessoas iludidas, já fala, estão iludidas. E iludidas, elas se enganam, e enganadas passam a enganar os outros, mesmo com a melhor das boas intenções. Aliás, de boas intenções todo mundo já sabe, né? O inferno está cada vez mais cheio, mas pode ficar tranquilo que sempre cabe mais um. Nos diferentes infernos, planetas infernais. O Śrīmad Bhagavatam, terceiro canto, quarto capítulo, versos 28 e 29, descreve Krishna deixando seu corpo. Maharaja Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami: quando todos os membros da dinastia Jadu finaram-se, Krishna também teve o seu decesso, e o único membro da família que permaneceu vivo foi Uddhava. Como isto é possível? E Shukadeva Goswami respondeu que Krishna, através de sua própria energia, destruiu toda a família e então tratou de fazer o seu próprio corpo desaparecer. Como então, qualquer mágico faz isso, né? Faz gente aparecer, desaparecer. Agora então, com os lixos eletrônicos, fica mais fácil, né? Agora Deus não pode fazer isso. Deus não pode fazer o seu corpo desaparecer. Qualquer yogizinho poderoso consegue desaparecer, atravessar paredes, fazer mil e uma coisa. Agora Deus não pode, né? Deus não pode. Com certeza esse Deus não é Krishna, porque o Deus Supremo Krishna pode tudo. Ninguém pode falar o que ele pode e o que ele não pode, porque ele pode tudo. Então, Krishna desapareceu. Como isso foi possível? Shukadeva Goswami respondeu que Krishna, através de sua própria energia, destruiu toda a família e então tratou de fazer o seu próprio corpo desaparecer. Com relação a isto, Shukadeva Goswami descreveu como o Senhor Krishna abandonou o seu corpo. Mas isto não foi a destruição do corpo de Krishna. Ao contrário, o Senhor Supremo Krishna desapareceu através de sua energia pessoal. Na verdade, o Senhor Krishna não abandona o seu corpo, que é eterno. Mas assim como ele pode transformar o seu corpo da forma de Vishnu para o de uma criança humana comum, ele pode transformar o seu corpo em qualquer forma que lhe aprouver. Isto não significa que ele abandone o seu corpo. Através da energia transcendental, o Senhor Krishna pode aparecer em um corpo feito de madeira ou pedra. Ele pode transformar o seu corpo em qualquer coisa, porque tudo é energia sua. Como diz claramente o Bhagavad Gita 7.4, Bina Prakritirashtada, em português, os elementos materiais são energias separadas do Senhor Supremo Krishna. Mesmo que se transforme na forma de Deus no altar adorável, que vemos como pedra ou madeira, calma.
ele continua sendo Krishna. Logo, na verdade, né, só existe Krishna e as diferentes energias de Deus, Krishna. Tudo que a gente vê é Krishna. Ao mesmo tempo é Krishna e não é Krishna. Sem conhecer essa filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, né, Bimala, que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo, ninguém vai entender nada, muito menos Deus, seus mundos, suas leis, suas energias. Logo, as Escrituras advertem que aquele que pensa que a forma de Deus adorada no altar do templo é feita de madeira ou pedra, aquele que vê o mestre espiritual como um ser humano comum, ou aquele que se vale de sua concepção material para inferir que o devoto de Deus pertence a uma casta específica, são Naraki, em português, habitantes do inferno. A suprema personalidade de Deus, Krishna, pode aparecer diante de nós em muitas formas, como bem lhe aprouver, mas devemos conhecer os fatos. Jama karma chame divyam evanjoveti tatvaha. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Em português, seguindo as instruções de mestre espiritual, pessoa santa e escrituras autorizadas, a pessoa pode entender Krishna e então tornar a sua vida exitosa, retornando ao lar, retornando ao Supremo. Em seguida, exatamente quando Vasudeva, recebendo inspiração da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, estava a ponto de levar da sala de parto a criança recém-nascida, lá Jogamaya, a energia transcendental do Senhor Krishna, nasceu como filha da esposa de Nanda Maharaja. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur comenta que, juntamente com a energia transcendental de Yogamaya, Krishna apareceu simultaneamente como filho de Devaki e filho de Yashoda. Como filho de Devaki, primeiro ele apareceu como Vishnu, e porque Vasudeva não estava na posição de afeição pura por Krishna, Vasudeva adorou o seu filho como o Senhor Vishnu. Yashoda, entretanto, satisfez o seu filho Krishna sem entender a sua divindade. Esta é a diferença entre o Krishna, filho de Yashoda, e o filho de Devaki. Isto é explicado por Vishwanatha Chakravarti, com base na autoridade do Hari Vansha. A gente sempre fala aqui dos diferentes relacionamentos de Deus com diferentes devotos. Por influência de Yogamaya, todos os porteiros caíram em sono profundo. Os guarda-noite, né, Bimo? Os porteiros, para variar, caíram no sono. Mas aqui foi um sono diferente, né? Induzido pela potência interna de Deus, de Yogamaya, que nós vamos ver no próximo programa, né? Se Krishna deixar, é claro. Paramos onde? Em página 267. Mas essa coleção, Śrīmad Bhagavatam, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, tá enroscando, tá parafusando. Vou pegar mais água, Bigma. Calma, não me apressa não. Tá acabando a água, tem que dar, tá? Já abriu, deixa eu tomar água, peraí.
Já apareceu aí a foto Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Peraí, deixa eu baixar o brilho da tela, tocar o óculos, calma, não me apressa não. Vai mandar Hare Alô pro pessoal do YouTube lá, Bima, que ouve a gente no YouTube, no próximo programa. Te lembrar. Tá bom, o culpado sou eu. Se eu não lembrar, é que eu esqueci. Não, se você não lembrar é porque eu esqueci de lembrar você. Tá bom, sim senhora. Aí, não entortei a tela, tá vendo? Você fica conversando aí, me distraindo. Mais um pouquinho. Agora vai. Deixa eu ver onde nós paramos. Já estamos no volume 3, hein? Metade da coleção, quase metade já foi. Tem mais 3 livros ainda. Página 34. Cadê? Tá aqui. Eram 7 da noite. Srila Prabhupada entrou no templo vestido com uma roupa alaranjada, uma velha camisa de malha sobre um suéter de lã e um chadar ao redor de seus ombros, e caminhando para a plataforma no fundo da sala, tomou o seu assento. A plataforma com uma almofada em cima de uma prancha de sequoia a meio metro do chão estava apoiada entre 2 colunas de sequoia. Em frente da plataforma erguia-se uma estante coberta de pano com um buquê de flores em ambos os lados. Cobrindo a parede, atrás da plataforma havia uma típica tela indiana, com uma pintura rústica de Haridasa representando o Senhor Krishna Chaitanya em canto e dança público de Hare Krishna. Srila Prabhupada sacou os seus símbolos de mão, enrolou os cardaços de pano em volta de seus dedos indicadores e observou os seus jovens seguidores sentados de pernas cruzadas sobre o tapete de Borgonha. Os homens estavam barbados e quase todos usavam cabelos compridos, contas, roupas exóticas e bijuterias. As lâmpadas penduradas no teto difundiam sua luz através de lustres de papel japoneses e símbolos navajos balançavam em cordões. Prabhupada começou a tilintar o ritmo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e Shyamasundara começou a tocar o fole do harmônio, a sanfona deitada. Embora o harmônio fosse um instrumento simples, um teclado de piano em miniatura para ser tocado com a mão direita e um fole para ser agitado com a mão esquerda, ninguém na lojinha da rua Frederic sabia como tocá-lo, de modo que ele tornou-se simplesmente azuada. Outro instrumento de canto e dança público de Hare Krishna, importante, o tambor de 2 extremidades da Índia, era feito para acompanhamentos rítmicos complicados, mas só Mukunda podia tocá-lo muito simplesmente, reforçando o ritmo do 1, 2, 3, 1, 2, 3 dos símbolos de mão de Prabhupada. Havia outros instrumentos à disposição,
um tímpano, o orgulho do templo, a velha corneta de Hayagriva, alguns búzios e uma buzina que Hayagriva fizera, colando pedaços de coral que encontrara na praia. Alguns visitantes haviam trazido suas próprias flautas, tubos e bongos. Porém, por enquanto eles deixavam seus instrumentos de lado e batiam palmas, acompanhando o ritmo de Prabhupada enquanto este cantava as orações noturnas. O hino sânscrito de Prabhupada louvava os mestres espirituais devotos de Deus. Para cada grande devoto na sucessão discipular, ele cantava uma oração especial. Primeiro cantava a descrição poética das qualidades transcendentais de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, então de Gorakshora Dasa Babaji, de Bhaktivinoda Thakur, um após o outro. Uma oração descrevia Srila Bhaktisiddhanta como o salvador das almas caídas, e outra louvava Gorakshora Dasa Babaji como a renúncia personificada, sempre imerso no sentimento de separação e amor intenso por Krishna. Srila Prabhupada cantava para o Senhor Krishna Chaitanya, a suprema personalidade de Deus de tez dourada, que distribuía amor puro por Deus, Krishna Prema, e cantava para o Senhor Krishna, o oceano de misericórdia, o amigo dos aflitos, a fonte da criação. Enquanto Prabhupada se absorvia no canto de adoração a Deus e aos devotos de Deus, seu corpo tremia de emoção estática. O grupo sentado no chão balançava-se de um lado para o outro, admirando, com os seus olhos fechados em meditação, os seus delicados e práticos dedos habilmente a tocar os símbolos. Eles ouviam os vívidos sentimentos e tons melancólicos de sua voz, diferentes de tudo que haviam ouvido antes. Então ele começava o mantra familiar que eles vinham ouvir. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E imediatamente respondiam-lhe em coro. As cornetas e tambores toavam, e logo todos os outros instrumentistas acompanhavam. Gradualmente, poucos de cada vez, os membros da audiência levantavam-se e começavam a dançar Hare Krishna. Os seguidores de Prabhupada levantavam-se e começavam a dar passos de um lado para o outro, como ele lhes ensinara, erguendo de vez em quando os seus braços para o alto. Outros mexiam-se à sua própria maneira. Abrindo seus olhos e olhando à sua volta, ocasionalmente, Prabhupada sentava-se firmemente cantando Hare Krishna, embora sua cabeça e corpo tremessem. Após 20 minutos, muitos dos jovens dançarinos estavam saltando, pulando e transpirando, enquanto Prabhupada continuava a cantar Hare Krishna, liderando os dançarinos ao som da batida de seus símbolos de mão. Seus olhos estavam fechados, todavia ele controlava toda a selvagem congregação, tocando os seus símbolos de mão bem alto. O canto e a dança de Hare Krishna continuavam com a aprovação de Prabhupada. O canto e dança público de Hare Krishna desses hippies era diferente do canto dos sacerdotes brahmanas indianos, mas Prabhupada não se importava. Seu padrão era a devoção. Em seu templo, Radha e Krishna, tudo que ele aceitasse, Krishna aceitava. Esta era sua oferenda a Deus, Krishna, através de seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati. Prabhupada estava absolutamente confiante. Mesmo que seus jovens devotos não soubessem como tocar o teclado do harmônio ou o tambor indiano, mesmo que eles não soubessem que o canto e dança público de Hare Krishna não deveria ser feito em uníssono constante, como estavam fazendo, mas alternando e respondendo, e mesmo que não soubessem como honrar o mestre espiritual, de qualquer modo, por estarem cantando e dançando Hare Krishna, ele os encorajava, acenando-lhes sim. Havia elementos selvagens, é claro, pessoas cujas mentes e intenções estavam bem longe, em algum devaneio induzido quimicamente,
Todavia, o sentimento predominante era o dos seguidores de Srila Prabhupada, que dançavam Hare Krishna com os braços erguidos e admiravam o seu líder carinhosamente. Embora de muitas maneiras eles ainda fossem como hippies, eram discípulos do Swamiji e queriam agradá-lo e seguir suas instruções. Queriam alcançar a consciência de Deus, Krishna. Não obstante a variada marcação dos búzios e tímpanos, o canto e dança público de Hare Krishna permanecia doce. Hayagriva até tocava sua corneta no ritmo e somente durante a cada mantra alternado. Srila Prabhupada sabia que alguns aspectos do canto e dança público de Hare Krishna estavam errados ou abaixo do padrão, mas aceitava a oferenda, sem mostrar desagrado, mas amorosamente. Simplesmente queria que esses rapazes e moças americanos cantassem Hare Krishna. O fato de se vestirem irregularmente, pularem selvagemente demais, ou terem a filosofia errada, não o preocupava disso. Não o preocupava muito, desculpem. O fato de se vestirem irregularmente, pularem selvagemente demais ou terem a filosofia errada não o preocupava muito. Esses rapazes e moças estavam cantando Hare Krishna, assim pelo menos naquele momento eram puros. Os hippies sabiam disto e eles adoravam isto. Deixa eu tomar água, peraí, Bima. Assim como no sonho de Janaki, o prazer de Srila Prabhupada era ver que o mundo todo se dedicasse ao canto e dança público de Hare Krishna. De alguma forma, dizia ele, as pessoas devem ocupar-se em consciência de Deus, Krishna, e esta era a instrução do principal seguidor do Senhor Krishna Chaitanya, Rupa Goswami, o qual escrevera que, de alguma forma, Bimala, vou ler a tradução. De alguma forma, fixa a mente em Deus, Krishna. As regras e regulações podem vir mais tarde. Inerente nesta atitude de Srila Prabhupada e de Srila Rupa Goswami estava uma forte convicção da força purificante do santo nome de Deus, Krishna. Mesmo a pessoa mais caída poderia gradualmente tornar-se um devoto santo, caso se dedicasse a cantar Hare Krishna. Srila Prabhupada frequentemente citava um verso do Śrīmad Bhagavatam afirmando que pessoas viciadas em atos pecaminosos poderiam se purificar, refugiando-se nos devotos do Senhor Krishna. Ele sabia que todo o hippie do Hagyas Bodhi era candidato a receber a misericórdia do santo nome de Deus, Krishna, e encarava como seu dever para com seu mestre espiritual distribuir a dádiva da consciência de Deus, Krishna. Distribuir livremente, não rejeitando ninguém. No entanto, enquanto vivia entre esses demônios, ele exigia certo padrão de comportamento, sendo inflexível quanto à preservação da pureza de sua sociedade e de sua consciência de Deus, Krishna. Por exemplo, se ele tivesse que distribuir alimentos grátis ao público, não podiam ser alimentos ordinários, mas tinham que ser alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam. Alimentar pessoas famintas era fútil, a menos que lhes fosse dado o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e a oportunidade de libertar-se do nascimento e da morte. E embora nos cantos e danças públicos de Hare Krishna fosse permitida a abertura e a livre expressão, e fosse bem-vinda mesmo a participação mais selvagem, o som transcendental do santo nome de Deus, Krishna, tinha que dominar. Ele jamais permitia que o canto e dança público de Hare Krishna degenerasse em mero bater de tambores ou canto de quaisquer velhas palavras, nem os participantes do grupo podiam tornar-se tão loucos
que impedissem os outros de ouvir ou participar no canto e dança público de Hare Krishna. Em suas tentativas para de alguma forma conseguir que esses jovens cantassem Hare Krishna, Prabhupada instintivamente sabia o que permitir e o que não permitir. Ele era o mestre e seus novos discípulos guiavam-se por ele quando ele permitia que um dançarino egocêntrico e sensual pulasse ao redor do templo ou um louco drogado discutisse com ele no período de perguntas e respostas. Quando alguém era demasiado perturbador, Prabhupada não tinha medo de coibi-lo, mas proibir era raro. A coisa principal era dar oportunidades. O canto e dança público de Hare Krishna demorava mais de 1 hora, enquanto os cantores davam-se as mãos e dançavam ao redor da sala, e o aroma do incenso recendia pela porta dianteira. Os cantos e danças públicos de Hare Krishna matinais e noturnos já haviam feito o templo Radha e Krishna popular no Raigasburi. Porém, quando os devotos começaram a servir almoço grátis diariamente, o templo tornou-se parte integrante da comunidade. Prabhupada disse a seus discípulos que simplesmente cozinhassem e distribuíssem alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam. Essa seria a única atividade deles durante o dia. De manhã eles cozinhariam e à tarde alimentariam a todos que viessem, às vezes 150 a 200 hippies das ruas do Raigasburi. Antes do canto e dança público de Hare Krishna matinal, as devotas colocavam um mingau de aveia no fogo, e na hora do de jejum havia uma sala cheia de hippies, a maioria dos quais ficara acordada toda a noite. O mingau e as frutas eram para alguns o primeiro alimento sólido havia dias. Porém, o programa principal era o almoço. Malati saía e fazia compras, obtendo doações, sempre que possível, de farinha de trigo integral, farinha de grão de bico, ervilhas e arroz. E todos os legumes eram baratos ou grátis. Batatas, cenouras, nabos, couves, beterrabas. Então, todos os dias, os cozinheiros preparavam purês de batatas, temperados, pães amanteigados, caldo de ervilha e uma preparação de legumes para 200 pessoas. O programa de almoço era possível porque muitos comerciantes eram generosos em doações para a causa reconhecida de alimentar os hippies. Harsharani comenta: o programa de almoço atraiu muita gente da comunidade hippie, que obviamente queria comida. Eles eram realmente famintos. E outro tipo de pessoas vinham também. Pessoas que trabalhavam no templo, mas não eram iniciadas. O toca-discos tocava o disco do Swamiji. Era uma atmosfera boa e familiar. Haridasa comenta: era servido fora também na frente do prédio. Porém, a principal comida era servida dentro. Era espantoso, as pessoas simplesmente amontoavam-se e tínhamos que alinhá-las de parede a parede. Muitos deles simplesmente comiam e iam embora. Outras lojas ao longo do Raigasburi vendiam de tudo, desde contas até discos de rock. Mas nossa loja era diferente, pois não estávamos vendendo nada, estávamos dando. E acolhíamos a todos, fornecíamos uma espécie de refúgio contra o tumulto e a loucura da cena. Assim, nesse sentido, era um hospital, e acho que muitas pessoas foram ajudadas e talvez até salvas. Não quero dizer apenas suas almas, quero dizer que suas mentes e corpos foram salvos, pois devido ao que acontecia nas ruas, eles simplesmente não podiam aguentar-se sozinhos. Refiro-me a doses excessivas de drogas, pessoas que estavam simplesmente perdidas e necessitavam de um conforto quando perambulavam ou cambaleavam pelo templo adentro. Alguns deles ficavam e tornavam-se devotos de Deus, e alguns só tomavam o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e iam embora.
Diariamente presenciávamos incidentes incomuns e o Swamiji testemunhava isto e participava disto. O programa de almoço foi a sua ideia. Mukunda comenta: o Exército da Salvação apareceu um dia para o almoço. Eles simplesmente descarregaram todo um caminhão lotado de pessoas para nós, cerca de 30 ou 40 pessoas. Larry Shipping comenta: alguns da comunidade de pessoas marginalizadas cinicamente aproveitavam-se do alimento grátis. Não apreciavam o Swamiji, pois diziam que ele era, à sua própria maneira, um pastor ortodoxo, e eles estavam muito mais interessados em ser não ortodoxos. Era algo abertamente cínico. Aqueles que estavam mais interessados e tinham perguntas, os buscadores espirituais, visitavam o Swamiji em seu quarto. Muitos deles vinham em completa ansiedade sobre a guerra do Vietnã ou o que mais estivesse acontecendo, problemas legais, más experiências com drogas, uma fuga da escola ou da família. O público estava muito preocupado com o imenso afluxo de jovens para dentro de São Francisco, situação que estava criando um problema social quase incontrolável. A polícia e os assistentes sociais estavam preocupados com os problemas de saúde e as precárias condições de vida, especialmente no Haigesbury. Algumas pessoas da classe média temiam um domínio completo dos hippies. As autoridades locais deram, portanto, boas-vindas ao serviço oferecido pelo templo do Swami Bhaktivedanta. E quando líderes municipais no Haigesbury falaram em formar um conselho para tratar da crise, solicitaram a participação de Swami Bhaktivedanta. Ele concordou, mas perdeu o interesse depois do primeiro encontro. Ninguém parecia seriamente interessado em ouvir a sua solução. Parar aqui. E a solução que funciona, né? Tá bom, parar aqui na página 40, onde o mestre Subramania vai fazer o seu comentário. Página 40, Bimala, mestre Subramania. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam... desculpem, tá vendo? Fez até errar. Eu errei porque eu sou ruim. É verdade, tá. Não achei ruim não, tô banando o rabinho. Essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, eu vou tomar água. Não é fácil não, hein, Bimala? Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita e a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya. Alada lada daine, alada lada daine,
Vaksyaha Hiranyakashipu Vaksyaha Shilatankanakalaye Shilatankanakalaye Ito Nishinha Parato Nishinho To Nishinha Parato Nishinho Yato Yato Yamitato Nishinha Yato Yato Yamitato Nishinha Mae Nishinho Hirae Nishinho Mae Nishinho Hirae Nishinho Nishinhamadin Sharanam Prapadye Nishinhamadin Sharanam Prapadye Tavakarakamalabare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Avakarakamalabare Nakam Abhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Jaya Nishinha Deva 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 Jai Pralada Maharaj, 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 Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur ki jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada ki jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana ki jai. Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jagannathpuridam ki jai, Ganga Mae ki jai, Jamuna Mae ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jagya ki jai, Prihat Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.
Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.